Como seria se os irmãos Gyutaro e Yume tivessem se tornado Hashiras ao invés de Oni? Uma simulação de uma vida onde os irmãos encontraram um caminho do bem e não um caminho do mal. Oi, eu sou o Tsuki e atualmente eu sou um total desconhecido nesse meu grande YouTube. Mas pra quem não sabe, além de fazer vídeos, de ler muito mangá e ver muito anime, eu também jogo muito RPG e na maioria das vezes eu mestro esses RPGs. E mestres de RPG, pra quem não sabe, são responsáveis por criar histórias e desenvolver plots para os jogadores jogarem. Então o que a gente vai ver hoje é uma simulação de como seria se Hadaki e o Gyutaro fossem Hashiras, tivessem seguido um caminho do bem, ao ponto de virarem caçadores de demônios e não luas superiores. E isso vai funcionar mais ou menos assim: eu vou elaborar uma história inteira sobre Hadaki e o Gyutaro, uma versão da história deles onde eles acabaram se tornando Hashiras no final e não demônios. Depois eu vou elaborar algumas inspirações que eu inventei que eu acho que combina com eles e algumas habilidades que eles poderiam usar nessas inspirações. Eu espero bastante que gostem do vídeo de hoje. Não esqueçam de me seguir no Twitter, o link tá aí na descrição do vídeo. E se gostarem desse tipo de vídeo e querem que eu faça essa simulação de Hashira com outros personagens, seja Lua ou seja outros, podem comentar aí embaixo também. Então vamos embora pro vídeo que eu tô enrolando demais já. Gyutaro nasceu de uma mulher que trabalhava em uma das casas no Distrito da Luz, mas ele sempre teve uma vida difícil porque desde antes de nascer, a sua mãe já tentou abortá-lo várias vezes, e quando nasceu, sua mãe tentou matar diversas vezes também. Todas essas tentativas de morte causaram uma deformidade em seu corpo, fazendo com que Gyutaro fosse um garoto estranho na vila. Mas além de ser deformado, ele era também feio, sujo e pobre, e por isso era maltratado e humilhado por todos que moravam no Distrito da Luz Vermelha, que era o lugar pobre de onde nasceu. Uma vida medíocre, miserável e triste. Isso até sua irmã Ume nascer. Ume, ao contrário de Gyutaro, nasceu uma moça linda, com uma pele macia, olhos grandes, bonitos e expressivos e um cabelo branco muito lindo e chamativo. Uma moça que no ambiente onde vive teria tudo para ter uma vida muito boa, podendo chegar até o posto de Oiran, que é a moça mais linda, mais bem tratada e mais valorizada em uma casa de entretenimento. Não sendo tão influenciada por Gyutaro, ela começou a crescer na vida, trabalhando em uma das casas gerando muito lucro. Por outro lado, Gyutaro achou um dom que ele era muito bom. Ele descobriu que apesar de ser feio, ele era muito forte e bom de briga e começou a trabalhar de cobrador para a dona da casa em que o Me trabalhava. A casa estava lucrando e crescendo, não havia mais clientes caloteiros por causa de Gyutaro e o Me estava prestes a se tornar uma Oiran, sendo muito desejada. Mas os irmãos finalmente estavam felizes com suas vidas. Só que essa felicidade toda não duraria muito. Em uma noite de lua cheia, uma tragédia iria acontecer. Vários assassinatos estavam ocorrendo nessa noite. Mulheres de uma hora para outra estavam desaparecendo e um tumulto de pessoas correndo estava acontecendo. Aparentemente uma espécie de demônio de olhos arco-íris estava fazendo um banquete na cidade. O demônio ataca a casa onde o Me trabalhava, matando todas as mulheres de lá, inclusive a própria dona do local. Gyutaro, na tentativa de proteger o Me, tenta atacar o demônio, mas se deixar à beira da morte facilmente. A residência toda desmorona pela destruição e o demônio se vê tendo que abandonar o local, mas de barriga já cheia. Gyutaro então se levanta todo machucado e procura sua irmã. E ele a encontra, mas toda machucada pelo desmoronamento. Gyutaro, desesperado para salvá-la, sai correndo pelas ruas manchada de sangue pedindo ajuda, mas não ouve a voz de ninguém. Até que alguém se oferece para ajudá-los e estende a mão, um homem chamado Ubuyashiki. Ele e uns ajudantes que vestem preto levam os irmãos para um lugar bonito e calmo e trata os dois. Esse homem chamado Ubuyashiki revela que é um líder de um esquadrão de exterminadores de demônios e fala para Gyutaro que um demônio fez aquilo no Distrito da Luz. Gyutaro pergunta se pode ajudar com isso, ele quer dar o troco no demônio que machucou sua irmã e acabou com a vida que eles tinham antes. O Ubuyashiki, vendo que os irmãos são bem fortes e vendo a determinação de Gyutaro, aceita a proposta e os dois irmãos integram como caçadores de demônios e mais tarde viram Hashiras. Esse seria o resumo básico de uma história onde Daki e o Gyutaro não viraram Onis e seguiram um caminho do bem. Onde Daki não era uma moça tão influenciada por Gyutaro e por isso acabou crescendo na vida e não enfiando a porra de um palito na cara de um samurai. E por ela crescer sendo uma moça bonita e esperta, ela chegou no topo do que ela podia chegar praticamente. Mas o Doma, que era o Lua 6 na época e não o Lua 2, acabou por dar uma passada lá e destruindo a vida deles. E pelo Doma, nessa versão, não ter encontrado os irmãos, quem os encontra são os caçadores de demônios e o Sr. Ubuyashiki de 100 anos atrás, que seria o predecessor do nosso Sr. Ubuyashiki de agora, o Kagaya. Claro que no final da segunda temporada tem aquela parte em que depois que a Daki e o Gyutaro morrem, eles falam que independente de quantas vezes renascerem, eles vão ser Oni, porque o Gyutaro vai ser Oni e a Daki sempre vai seguir o Gyutaro, mas tu ignora isso porque o vídeo é meu. Agora que acabou o desenvolvimento da história deles, eu vou falar sobre as respirações, habilidades e as espadas Nichirin que eles iam ter, que já adiantando agora não necessariamente
necessariamente vão ser espadas. E para fazer isso a gente vai fazer um paralelo com as próprias habilidades e poderes que eles têm como Onis, para dar um ar de contraparte. No caso do Gyutaro, eu imagino ele tendo uma Nichirin sendo duas foices. E eu tive algumas ideias de respirações, duas para ser exato. A primeira que eu pensei é a respiração dos venenos. Essa seria uma respiração baseada na própria respiração dos insetos. Gyutaro como Oni conseguia envenenar os outros com seu sangue. Nessa respiração ele imbuiria suas duas foices com venenos poderosos que ele mesmo criaria, que afetaria os Onis radicalmente, combinando com sua força corporal extrema, dando oportunidade do Gyutaro lançar projéteis, dependendo da técnica que ele usaria. Projéteis de veneno com as foices, similares aos projéteis de sangue que ele lança na forma de Oni. Essa respiração acaba sendo uma versão muito melhorada da respiração dos insetos, porque combinaria velocidade, venenos e força bruta, ponto esse que a Shinobu falha. Já a segunda é a respiração do sangue. Eu também imagino o Gyutaro sendo o contrário dos Shinazugawa. Ao invés de ser um sangue super nutritivo para Oni, o sangue de Gyutaro seria extremamente infeccioso e tóxico para Onis. Então Gyutaro infectaria suas foices com seu próprio sangue para cortar os Onis e deixar eles doentes. E também podendo lançar projéteis de sangue, agora muito similar com a forma de Oni mesmo. Tanto projéteis quanto outras formas de respirações que podiam utilizar o sangue dele de diversas formas possíveis. Já no caso da Daki, que se chamaria Ume e não Daki, o nome Daki nunca existiria, a Nichirin dela poderia ser uma adaptação das faixas que ela usa como Oni, ou uma espada do mesmo tipo que a espada da Mitsuri, algo bem leve e eficaz de se usar. A primeira opção de respiração que eu desenvolvi para ela seria a respiração da dança, uma respiração onde cada forma dela resultaria em múltiplos ataques de diferentes formas e ângulos, sendo uma adaptação do ataque dela com as faixas, e mesmo não sendo tão forte, seria muito perigoso porque viria de todos os lados. E a segunda opção que eu pensei seria a respiração da beleza. Numa pegada similar dos venenos do Gyutaro, ela poderia imbuir seus ataques com perfumes, aromas e essências anestesiantes para Onis, que deixariam eles lentos de movimento e lerdos da consciência, fazendo serem alvos muito mais fáceis de acertar. Tudo isso faria com que Gyutaro e Ume fossem oponentes formidáveis no X1, mas se os dois se juntassem para lutar contra o Oni, eles combinariam força, destreza e velocidade tão bem que seriam como se fosse um só na batalha. Com certeza os irmãos mais poderosos em toda a associação de Demon Slayer. E com isso a gente encerra a nossa simulação de como seria se Daki e Gyutaro fossem Hashiras ao invés de Onis. Eu espero bastante que vocês tenham gostado de toda essa ideia que eu criei, dessa história que eu criei de como eles seriam Hashiras. E se vocês gostarem eu faço isso virar um quadro do canal, tipo como seria tal, sabe? Daí vocês dão ideias e eu faço o vídeo de como seria, sei lá, o Gojo Hashira ou algo assim. Ou o Muzan estivesse nos feiticeiros de Jujutsu, algo assim. Mas isso só se vocês gostarem, claro. Não esqueçam de dar todo aquele apoio que vocês sempre dão, com likezinho, compartilhamento nas redes sociais, comentários sobre o assunto e sobre se gostou do vídeo. E tua inscrição pra gente bater os 1000 inscritos, tá quase lá, falta menos de 150, então vambora galera, vocês conseguem. Faça parte dessa comunidade agora que ela tá bem no início, que no futuro a gente vai estar muito grande. Então é isso meus manos, obrigado por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até mais, falou, até o próximo vídeo.